A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando as cartas, os livros de 1ª e 2ª Pedro e estamos já no final da carta de 2ª Pedro. Este é o penúltimo vídeo acerca dessas duas cartas. Então pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos falado todo o capítulo 1 e o 2 e hoje nós iniciamos com o capítulo 3. E nós vamos falar dos propósitos da carta e dos seus argumentos. O propósito da carta está do verso 1 até o verso 4. E aqui Pedro fala de uma conexão que existia entre os profetas antigos, aqueles que prenunciavam a verdade cristã, Cristo que exemplificou este prenúncio e os apóstolos que deram uma interpretação autorizada. Por que autorizada? Porque eles receberam os ensinamentos diretamente do Senhor. Os hereges estavam questionando estes atributos, eles estavam questionando não só aquilo que se falava, mas também quem falava. No capítulo 2, então, Pedro corrige estes hereges porque eles negam a autoridade do Senhor que os comprou através do seu sangue e eles desprezam o Senhor, o seu poder. Agora no capítulo 3, eles vão ser repreendidos exatamente por conta desta dúvida da sua parousia, do seu retorno, desta sua segunda vinda. Pedro se refere aos apóstolos de Jesus Cristo. Não só os profetas anteriores, mas os apóstolos têm voz de autoridade. E estes apóstolos, no qual ele se coloca como um dos ou o principal são a eles e somente eles colocados no nível dos profetas do Antigo Testamento, exatamente porque eles trazem a mensagem verdadeira. A autoridade sobre os profetas do Antigo Testamento e a autoridade destes apóstolos está exatamente no Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspira tanto os profetas quanto os apóstolos. E ambos, profetas e apóstolos, fazem advertências muito claras, muito explícitas acerca dos perigos dos falsos ensinos, dos falsos mestres, de tudo aquilo que é falseado em relação à verdade de Cristo. Aqui, os hereges, eles faziam um escárnio, eles zombavam de Jesus, do seu poder, da sua segunda vinda. E é interessante que nesta época, Pedro escreve mais ou menos em 50, 60, né, depois de Cristo, na nossa era. E esta época, década de 50 deste primeiro século, havia um questionamento, havia muita dúvida em relação de quando é que viria o Senhor. Alguns diziam que viria já, que viria logo em seguida. Então, se percebia nos escritos, se percebia nas falas uma impaciência. Os documentos neotestamentários do Novo Testamento, eles tratam deste assunto. E esses documentos é que vão demonstrar esta impaciência. Os homens não estavam escarnecendo da segunda vinda, estar ou não demorando.
Eles estavam escarnecendo, eles estavam rindo, eles não acreditavam a ideia de que esta segunda vinda aconteceria, ou seja, é a própria ideia, não a demora, não só a demora, mas principalmente a ideia. E eles faziam isso por conta da sua arrogância intelectual, o esnobismo social, porque eles eram importantes, eles eram espertos, eles eram conhecedores, eles eram intelectuais. Eles não se preocupavam com o que existia de tentações, de provocações físicas e principalmente sensuais. Eles estavam então opostos a esta noção de julgamento que vem com a parousia. A parousia vai trazer um julgamento definitivo para todos os povos. E eles estavam na mira, porque eles não estavam respeitando esta questão de corrupção, ou seja, eles eram corruptos, eles eram idólatras, eles eram adúlteros, enfim, eles eram pecadores em todo o sentido da palavra. Agora Pedro começa a tratar conosco dos argumentos contrários a estes hereges e argumentos que dão peso à ideia que os apóstolos ensinavam e que estão em acordo com o ensinamento de Jesus. O primeiro argumento é um argumento histórico. Eles partem de uma ideia, de uma premissa, de um princípio, de que o mundo é estável, o mundo é imutável. Isso não existe. Isso é falso. O mundo muda, o mundo não é estável. Nós vemos isso todo dia. Nós vimos isso na história e nós vemos isso na nossa história. Eles concluíram que eles, achando que o mundo era estável, que nada mudava, eles achavam que também a parousia não acontecia. Quer dizer, eles começaram de um pensamento que é errado, que é falso, e chegaram a uma conclusão também falsa. A lição que eles não entendiam é que, Pedro explica, este mundo é um mundo moral. É um mundo onde o pecado está dominando. Mas este pecado não vai continuar para sempre. Ele não é estável nem imutável. Este pecado, ele vai ser, sim, punido. Haverá punição. Então, o que nós vemos na história toda e que eles não entendiam é que o nosso Deus é um Deus tanto criador quanto juiz. E entre a criação e o juízo existe toda uma história de governo. Então isso significa que Deus cria o mundo, governa o mundo de acordo com o seu poder e a sua soberania, e ao final este mesmo Deus criador, ele vai ser juiz deste mesmo mundo que ele criou e que ele governa e que as pessoas estão transformando num pecado só. A ordem e a continuidade, elas haviam sido desfeitas pelo dilúvio. Então aqui é trazido à discussão uma coisa que aconteceu lá atrás, para que nós possamos entender esta coisa como um sinal de que haverá um juízo. Isso aconteceu no dilúvio. Por que aconteceu o dilúvio? Por que o dilúvio aconteceu? Porque a geração era extremamente corrupta. Então, Deus separa Noé, que não havia se contaminado, para salvar parte desta humanidade. A purificação, a destruição
do mal lá no dilúvio exemplifica um julgamento, o julgamento do mundo. Assim como naquele tempo a comunidade toda, as pessoas foram destruídas, elas morreram pela água, pelo dilúvio, assim também Deus traria ou trará, no sentido de que é futura, parousia, é futuro, é o que vai acontecer, é escatologia, são as coisas do futuro, né? Isso vai acontecer de acordo com o próprio João, ele fala tudo isso num livro chamado Apocalipse, além de alguns outros profetas também trazerem esta questão apocalíptica. Então, Deus trará juízo, Deus trará purificação e Deus trará juízo para o seu mundo. Diz a palavra que os céus e a terra estão reservadas para o fogo, ou seja, ele foi destruído uma vez pela água e será destruído pelo fogo. Isso significa que fogo aqui, como em outras passagens, tem um símbolo que ele representa, que é o do julgamento. Então, o fogo está como um símbolo, como um sinal de julgamento dos homens ímpios por Deus. O Antigo Testamento falava do dilúvio, mas ela também fala de uma crise de fogo no futuro. Pedro relembra essa história, esta situação, fazendo com que as pessoas entendam que assim como aconteceu lá, acontecerá no futuro. Amados, isto Pedro escreveu há muito tempo atrás, no início da era cristã, ou seja, 50, 60, né? No ano 50 ou 60 da nossa era. Já se passaram aí quase 2000 anos. E isto ainda não aconteceu, mas isto irá acontecer, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus fala isso. E isto foi revelado para os seus, inclusive para João. O segundo argumento é a Escritura. Na Escritura, Deus é apresentado como longânimo, como uma pessoa que tem paciência. O que é longanimidade? Longanimidade é alguém que tem paciência, é alguém que tem misericórdia e ele espera que as pessoas se emendem dos seus maus caminhos. Então eles dizem, mas isso não aconteceu, está demorando para acontecer. Bom, meu querido, minha querida, lembre-se do seguinte, o tempo é relativo. O que é tempo para mim pode não ser um tempo para Deus. Até porque nós entendemos que existe a expressão tempo, ela pode ser escrita como kairos ou como cronos. Cronos dá origem à nossa cronologia. Então, por exemplo, um dia, pela cronologia, tem 24 horas. Um mês pode ter 28, 29, no caso do ano bissexto, né? 30 ou 31 dias. Um ano tem 12 meses. Né? Então, eu vou dividindo o tempo em espaços conhecidos. Ano, mês, dia, semana. No dia eu tenho horas, nas horas eu tenho minutos, segundos e assim sucessivamente. Mas isso não acontece quando eu falo de kairos. Kairos é o tempo aceitável do Senhor, é o tempo de Deus. Que eu não sei e você não sabe, ninguém sabe. A própria palavra de Deus diz que para Deus um dia pode ser 1000 anos pode ser um dia. Então essa relatividade estava sendo discutida e isso está na Bíblia. Aquilo que o homem está dizendo, nossa, mas isso é um período longo, já se passaram 2000 anos, quase 2000 anos desta carta. E ainda não aconteceu a parousia, a segunda vinda de Cristo ainda não se deu. Né? Isso é um tempo bastante, isso é um tempo curto? A gente não sabe.
para Deus, se esse tempo é longo ou curto. O tempo é uma dádiva de Deus. E aqui, amado, nós temos uma lição muito importante que Pedro nos lembra. Cristo, a palavra, o Senhor, Deus, nos manda vigiar. E enquanto nós esperamos, o que a gente fica fazendo? A gente fica de braços cruzados esperando o tempo passar? Não, não é assim que nos foi mostrado. O Senhor nos disse que enquanto nós esperamos e nós não sabemos quando isso vai acontecer, nós devemos vigiar, nós devemos orar, nós devemos trabalhar, porque ainda há tempo, ainda existe tempo. Então, o que Pedro está colocando é um contraste, uma contraposição entre a eternidade de Deus, que a gente não faz nem ideia o que é eternidade, isso não cabe na nossa cabeça, nós somos incapazes de pensar o que é eternidade, e a impaciência, a especulação humana. Amados, quando nós éramos criança, demorava para vir festa, demorava para vir Natal, demorava para vir isso, aquilo, aquele outro, mas o tempo continuava no mesmo ritmo. Então nós estávamos impacientes. E aqui, enquanto nós estamos impacientes, o que a gente faz? A gente reclama e fica impaciente? Fica ansioso? Não. Enquanto nós estamos aguardando, nós vigiamos, nós trabalhamos, nós oramos, porque nós não sabemos quando virá o Senhor. Isso é importante. A demora é um problema que inclusive os profetas enfrentavam. O dia do Senhor, o dia de Yahvé, ele já havia sido predito pelos profetas. Eles já falavam disso. Então imagina o tempo que está decorrendo tudo isso. O dia vem. Não importa se ele vai demorar mais ou menos, ele vem. E esse tempo entre o acontecimento, a predição e o acontecimento, é um tempo que Deus dá de oportunidade. Porque se ainda não veio, eu ainda posso me arrepender. Se ainda não veio o julgamento, eu ainda posso ser salva. Este é o ponto importante. Não é que está demorando e eu quero que venha. Está demorando porque eu tenho ainda um ministério. Eu tenho um ministério, eu tenho uma missão. A missão de levar a palavra. Não foi isso que Cristo disse? Foi isso que Cristo disse. Então os apóstolos deixavam de ficar especulando, imaginando, porque o dia do Senhor é amanhã, porque o dia do Senhor é o ano que vem, porque o dia do Senhor... Isso é especulação. Ele disse, não se preocupe com isso, nem eu sei, só ao Pai pertence. Enquanto isso, vocês trabalhem porque nós temos almas para salvar. Nós temos almas para salvar. Um terceiro argumento que Pedro utiliza aqui é o próprio caráter de Deus. A natureza de Deus, o caráter de Deus é de misericórdia, é de paciência, é de longanimidade. E é esta longanimidade, esta paciência, esta misericórdia que está não adiando, mas ele está colocando no tempo certo. Não está apressando, melhor ainda, né? Melhor esta palavra, não está apressando a vinda e a consumação. A misericórdia é a razão deste não apressar, porque alguns vão perecer, mas não porque Deus deseja, é porque neste prazo que ele deu, neste tempo de arrependimento, e o tempo é agora, é hoje, as pessoas não se arrependem. A promessa de Cristo é essa, que a parousia será repentina, inesperada,
desastrosa para aqueles que estão despreparados, como se fosse um arrombamento, como se fosse um ladrão chegando. Deus falou em sinais, sinais no sol, sinal na lua, na estrela, sobre a terra. Deus falou sobre angústia entre as nações, que o sol escureceria, a lua não daria claridade, as estrelas cairiam, os poderes dos céus seriam abalados. Mas ele também disse que passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não passará. E nada do que ele disse voltará vazia para ele, mas antes fará a obra para a qual ela estava destinada. Nós devemos deixar nas mãos de Deus a hora exata. Nós devemos vigiar, nós devemos cuidar, nós devemos nos prepararmos para a vinda do Senhor. Porque quando ele vier, ele virá com juízo. Os céus passarão com um estrepidoso assombro, estrondo. Ele vai desaparecer num bramir, naquele barulho de chamas. Ele fala aqui, a palavra diz aqui, Pedro usa uma palavra como se fosse um zumbido de flecha atravessando, um rimbombar de trovão, o fogo que queima, aquele crepitar, aquele barulho de fogo queimando, ou aquele barulho do chicote, quando a gente dá uma ação de chicote, dá aquele sibilo de chicote, ou mesmo o sibilo de uma cobra. Pss. Então, é isso. O silvo de uma serpente, grandes águas, fogo. Todos estes elementos que compõem o mundo físico serão destruídos, se desfarão, se destruirão. Terra, ar, fogo, água, corpo celeste, lua, sol, estrela, tudo isso vai desaparecer. E esse desaparecimento, esse abrasamento, esse desvendamento, esse desnudar, de todas as obras que foram feitas lá na criação, elas acontecerão de uma hora para outra. Amado, não dará tempo de fazer nada. Então, vigia, vigia. Amém, amados? Bons estudos.